Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos nesse short vídeo de hoje falar um pouco de direito processual penal, especificamente do princípio da publicidade processual. Olha só, pessoal, é preciso que vocês saibam, inicialmente, que o processo penal brasileiro, assim como o processo civil e o processo do trabalho, são processos orientados pelo princípio da publicidade. O que significa dizer que, de regra a rigor, os atos processuais praticados pelas partes, eles são públicos. E é assim que tem de ser. Porque olha só, nós falamos hoje, atualmente, em um processo penal que é um processo penal democrático, orientado pelo princípio democrático. Daí porque este princípio da publicidade é, no final das contas, uma garantia das outras garantias. Ela é uma garantia de segundo grau, segundo o professor Luigi Ferraioli. Gabriel, por quê? Porque se não fosse o princípio da publicidade, como é que seria possível, então, nós fiscalizarmos a prática dos atos processuais? Como é que seria possível nós fiscalizarmos o cumprimento das demais garantias constitucionais aplicáveis ao processo? Veja só, por exemplo, que nós temos que verificar se o contraditório está sendo cumprido, se a ampla defesa está sendo respeitada, o princípio da razoável duração do processo, a garantia do direito ao silêncio, ao direito de não produzir provas contra si mesmo. Pois bem, é justamente o princípio da publicidade que permite que essas outras garantias sejam então fiscalizadas, porque então o acesso aos atos processuais, eles são de regra públicos. Perfeito. Tem uma série de regras legais que estabelecem essa publicidade processual. Você não pode deixar de consultar depois, especificamente, alguns dispositivos da Constituição. Por exemplo, artigo 5º, inciso 60, também artigo 93, inciso 9 do texto constitucional. E lá no Código de Processo Penal, a base normativa primária aqui da nossa disciplina, após a Constituição, você precisa consultar o artigo 217 e o 792, parágrafo 1º. Eu diria que esta é a principal base legal, a principal base normativa que diz respeito, então, ao princípio da publicidade. E todos esses dispositivos vão consignar que, de fato, a publicidade é a regra no direito processual penal. Mas notem uma coisa, como se trata de uma regra, evidentemente, toda boa regra comporta uma exceção. Pois então, existem casos, existem hipóteses expressamente consignadas na lei em que se pode restringir o acesso aos autos de processo, em que se pode restringir, inclusive, a participação das pessoas dos atos processuais. Isso, evidentemente, com base em algumas justificativas razoáveis e proporcionais. Por exemplo, quando o interesse na proteção da intimidade, quando o interesse na proteção do interesse social, ou até mesmo para evitar, digamos, uma espécie de constrangimento, ou coisa do tipo, uma espécie de perturbação da ordem, enfim. Quando isso acontecer, é possível restringir não só o acesso aos atos processuais, como também restringir o acesso aos próprios autos do processo. Essas justificativas, essas restrições, como já disse, constam expressamente desses dispositivos aos quais nós fizemos menção. Então, de repente, vamos imaginar uma situação hipotética que é bastante ilustrativa. Veja só, um processo em que se apura crime, por exemplo, contra a dignidade sexual. Bom, nesse caso, inclusive, existe uma previsão expressa no Código Penal, que é o artigo 234b, salvo melhor juízo, que restringe a publicidade dos atos processuais. Vejam que, nesse caso, se o processo for de regra público, isso pode trazer inúmeros constrangimentos, àquela que é vítima do crime contra a dignidade sexual. Pense você, por exemplo, em um crime de grande repercussão, assassinato da menina Isabela Nardoni, aquela série de estupros praticadas pelo Maníaco do Parque, por exemplo. Enfim, os julgamentos desses indivíduos, desses acusados, muitas das vezes acontecem a portas fechadas. E veja, isso não quer dizer que o julgamento é secreto, não é isso. Nós estamos, nesses casos, cumprindo exatamente determinações legais para que a perturbação eventual da ordem pública não possa, de certa maneira, impedir que o julgamento aconteça. Então, são restrições, como eu já ressaltei, como eu já mencionei, que a própria lei vem admitir ao princípio da publicidade. Portanto, são restrições proporcionais, são restrições razoáveis, que não anulam a regra primária, que é justamente a publicidade
dos atos processuais. Trata-se apenas de uma restrição proporcional. Tá legal? Uma questão muito importante que não pode deixar de ser vista nesse ponto diz respeito à súmula vinculante número 14, né? Súmula vinculante, obviamente, do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, olha só, o inquérito policial, de regra, e depois oportunamente nós vamos estudá-lo, ele é sigiloso, né? Até porque estamos tratando aqui da investigação de fatos criminosos, né? De infrações penais, de uma forma geral, e, portanto, o inquérito ele tramita sob sigilo. Mas veja uma coisa, o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, a Lei 8.906, né, uma lei federal, garante ao advogado o acesso aos autos do inquérito policial. E, portanto, notem que o advogado pode acessar, pode consultar todos aqueles documentos que porventura já estiverem documentados nos autos do inquérito policial. Então, todas as investigações, as diligências já realizadas pelo delegado de polícia, que já estiverem concluídas, né? E que, portanto, a documentação pertinente já constar dos autos do inquérito policial, o advogado, desde que faça isso evidentemente no interesse da defesa do seu cliente, ele poderá acessar então aquele caderno investigatório, né, os autos do inquérito policial. Pois bem, meus caros amigos, nesse caso, o delegado ele tem, na verdade, que franquear ao advogado o acesso a esses autos. É direito do advogado acessar os autos do inquérito policial, direito líquido e certo. Tanto que esse direito ele vem também materializado nesta súmula vinculante número 14. No caso de descumprimento, se porventura o delegado de polícia não cumprir essa determinação, nós temos aí dois caminhos para seguir, né? Basicamente, pode-se pensar na interposição de uma reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, já que súmula vinculante daquele tribunal está sendo descumprida, ou então pode-se pensar, por exemplo, na impetração de mandado de segurança, já que o direito líquido e certo do advogado está sendo violado, está sendo descumprido. Pois é, pessoal, essas são as principais observações a serem feitas sobre o princípio da publicidade. Nos vemos no próximo vídeo em que nós falaremos a respeito do princípio do juiz natural. Até lá, muito obrigado.